Brasil pretende, ainda no primeiro semestre de 2024, fazer uma série de viagens pela América do Sul, pregando um eixo de integração sul-americana. Será que de fato vai dar certo e quais são os possíveis benefícios e malefícios dessas ações? Vamos discutir também, pessoal, um pouquinho a ação em Rafah, que muito possivelmente vai ser adiada, ou pelo menos não será feita no momento, segundo Benjamin Netanyahu, muito por conta da pressão internacional em cima do governo israelense, e discutir também, galera, a pressão que a Ucrânia vem sofrendo para que algum tipo de acordo de paz seja negociado, e não só pelos países mais próximos dos russos, como por exemplo China, ou até mesmo colocar o Brasil, que pede uma solução pacífica, mas até por países que têm ligações fortes com o Ocidente, como por exemplo os indianos. O que tá rolando, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o racha que vem acontecendo na OTAN e talvez a principal síntese disso seja a disputa entre Alemanha e França, mas também a disputa entre Eslováquia e República Tcheca, países que estiveram unidos até poucas décadas atrás e até mesmo com declarações polêmicas do Trump, mais uma vez, garantindo que não vai apoiar aqueles membros da OTAN que não respeitam os princípios básicos da organização. Medvedev manda um recado para os franceses e fala que uma série de caixões serão enviados para a França, caso a França coloque os seus militares no território ucraniano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira também apoiar o projeto aqui do canal, de postar vídeo diário, sempre com muito conteúdo, trazendo aqui uma análise para vocês, queira seja membro do canal, que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, tá? Queira quem já contribuiu ajudou, pô, sensacional, isso ajuda demais, vocês não têm noção. Se você não puder, não quiser, seu like e engajamento já tá sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem um assunto bem impactante aí pra gente conversar. Como a gente sabe, o Brasil ele tá tentando se posicionar, principalmente no governo Lula 3, como a liderança do chamado Sul Global. E eu diria que começar pela América do Sul talvez tenha sido o caminho escolhido. No ano passado, por exemplo, o Lula, ele convocou uma série de lideranças sul-americanas para uma reunião em Brasília, e eu diria que ela poderia ter saído melhor se o Lula não tivesse tido um posicionamento tão enfático em prol da Venezuela. Talvez vocês se lembrem, né, daquele discurso, não, a Venezuela tem que mostrar que na verdade é uma democracia, que existe muita coisa mal falada da Venezuela, enfim, né? E a gente vê com os relatos que a Maria Corina Machado não vai poder participar das próximas eleições, com medidas repressivas do governo Maduro, que a história não é bem assim, né? Cara, você pode ser de direita, pode ser de esquerda. Você admitir que a Venezuela é hoje um governo repressivo, sei lá, admitir a realidade, né? Até pessoas ou líderes como Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, que é um cara de esquerda, também admite isso, tá? Mas esse anseio, eu diria que ele continua e faz parte do posicionamento do Brasil no atual momento dos BRICS, do G20, como a liderança desse Sul Global. E um dos pontos de maior convergência em relação aos outros líderes sul-americanos é a necessidade de integração, e integração principalmente política, geopolítica e infraestrutural. O Brasil ele está com um projeto chamado de o Plano de Integração Sul-Americana, ou o PAC da Integração, o Programa de Aceleração do Crescimento combinado com essa integração sul-americana. São 5 eixos de desenvolvimento, sendo que o Brasil esteve, por exemplo, recentemente até na Guiana, conversou com o Irfan Ali e também com outras lideranças locais para fazer com que toda aquela região do Suriname, da Guiana Francesa, até mesmo da Venezuela e do Brasil, fizessem uma integração por meio de ferrovias, portos ali de escoamento e tal. A ideia é que a infraestrutura da América do Sul é muito deficitária, e isso afasta investimentos estrangeiros. Então o Brasil, na tentativa de expandir a sua influência geopolítica, expandir parcerias e até mesmo desenvolver a sua economia, vem baseado nesse eixo de integração, tá? Por exemplo, agora a gente vai ter a viagem do Brasil para a Colômbia, depois em direção ao Chile e depois à Bolívia. A própria Simone Tebet, por exemplo, na segunda-feira passada, depois que teve a tal da reunião ministerial, em que o Lula pediu, né, que, poxa, minha popularidade está caindo, eu preciso que vocês façam mais obras, demonstrem mais resultados. A Simone Tebet, ela se reuniu com Santiago Penha, que é o presidente do Paraguai, para definir ali os últimos detalhes sobre a nova ponte que vai ser construída entre Brasil e Paraguai, e faz parte de um desses eixos da integração, que é justamente a via
bioceânica, que vai conseguir conectar, por exemplo, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Lembrando que hoje o mar, ou o oceano mais movimentado do mundo é o Oceano Pacífico, e o Brasil precisa comercializar com o Japão, com tigres asiáticos, com a China, com a Índia, né? E com outras, o próprio Sudeste Asiático, né? País como Singapura, que fechou acordo com o Mercosul agora, com a Indonésia, com a Malásia. Então esse eixo de integração ele vai ser super importante. Só que os gastos, pelo menos desse plano de integração, estão na casa de mais ou menos aí uns 50 bilhões de dólares. Cara, é investimento, hein? Só que o Brasil alega, aí são visões de mundo diferente, né? O Brasil alega que isso não é um gasto, na verdade é um investimento, porque isso vai reduzir o custo do frete em aproximadamente aí 25% de redução dos custos logísticos, e um transporte do Brasil em direção a algum mercado asiático, que teria que ser feito ou pelo extremo sul da América do Sul, ou pelo Canal do Panamá, e demoraria 30 dias, agora pode poder ser feito em 10 dias. Ou seja, significa aproximação e interligação econômica e social. Claro, quem critica esses projetos fala que isso não passa de uma vontade do governo em aumentar os gastos públicos sem necessariamente ter uma certeza que é o melhor projeto logístico, que vão ser as melhores empresas a serem escolhidas, que apesar de ser importante, né, uma interligação, uma ferrovia, uma rodovia tal, para interligação, será legal deixar isso na mão da iniciativa privada e não na mão do governo. Quem é mais desenvolvimentista, geralmente mais intervencionista, defende que o Estado ele vai pensar no bem do país e por isso fará o melhor projeto de infraestrutura. Independente, cara, do que você pense, saiba que essa é a nossa meta para os próximos anos. E, inclusive, esse monte de viagem vai ser feito no primeiro semestre, porque segundo semestre sabe como funciona a política no Brasil, né? Vamos ter eleições municipais de prefeito e de vereadores, e aí ministros, membros do governo, deputados, vão estar trabalhando ou para se elegerem como prefeitos, ou para apoiarem algum candidato no município de origem. Então, assim, meio que segundo semestre, esquece essas questões políticas, porque as pessoas vão estar focadas em eleger vereador e eleger também os prefeitos. Curte, galera, essa ideia do Brasil? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem impactante, está ligado às declarações que a gente teve do governo Benjamin Netanyahu. Segundo Benjamin Netanyahu, não é que a operação em Rafah ela não vai mais acontecer, não é que ele está arrependido, mas segundo as suas declarações, enquanto a gente se prepara para entrar em Rafah, o que levará algum tempo, detalhe para esse algum tempo, continuaríamos operando com todas as nossas forças. Ou seja, a ideia que ele está dando é que a operação em Rafah ela vai acontecer, inclusive já foi até aprovado o exército. Ele mandou uma proposta para o governo Benjamin Netanyahu, que aceitou a proposta do exército, só que ela não vai ser feita nesse momento agora. Ele não deixou muito claro por que não vai ser feita agora. A gente sabe que o Biden fez um telefonema para ele há poucos dias aí, tá? E nesse telefonema, o Biden cobrou uma posição um pouco mais séria de Israel em relação a Rafah, porque a gente sabe que Rafah é uma cidade que está hoje abrigando quase 1,5 milhões de pessoas, e era uma cidade que antes do conflito, cara, tinha cerca de 250 mil. Quando Israel começou as operações atacando pelo norte da faixa de Gaza, todo mundo foi se concentrando no sul, ali na fronteira com o Egito, e hoje é praticamente um campo de refugiados. Como fazer uma operação militar em Rafah? Lembrando, Israel fala que vai acontecer, porque ainda existem 4 batalhões que estão posicionadas nessa cidade do sul, mas como fazer uma operação de Rafah sem ferir os 1,5 milhão de civis que existem, de moradores que existem? Então, os Estados Unidos, eles cobraram uma medida oficial de Israel para saber quais vão ser os planos que vão ser utilizados pelo país para não ter algum tipo de agravamento. Lembrando, hein, pessoal, isso foi compartilhado pelo Washington Post, é uma coisa que eu já falava para vocês também. Ah, porque os americanos estão super preocupados com as condições humanas dos palestinos. Claro que não, né? É ano eleitoral nos Estados Unidos, a comunidade islâmica é tradicionalmente mais apoiadora dos democratas, do Biden, do que do Trump, e o Biden vem crescendo nas últimas pesquisas, é fato, tá? E também os Estados Unidos não pode perder o Oriente Médio e fazer uma operação ou apoiar essa operação que Israel fará em Rafah, afetando os islâmicos, em pleno período sagrado de Ramadã, cara, isso pegaria muito mal para os Estados Unidos. Então, na minha concepção, tá? Parece muito mais uma jogada, até mesmo de Israel, porque sabe que um ataque contra Rafah
no período de Ramadã pegaria muito mal frente à comunidade internacional, além de todas as outras tragédias sociais que existem, do que propriamente uma questão de, não, olha só, a gente não vai fazer a operação porque a gente está pensando aqui na defesa dos povos palestinos que vivem na faixa de Gaza. Não acho que seja isso, tá? Inclusive Israel já falou mais de uma vez que o plano é fazer com que a faixa de Gaza também tenha assentamentos, também tenha uma nova colonização. A maneira de você garantir que não tem ataques à Palestina, ataques a Israel por parte da Palestina, é criando uma espécie de zona tampão e impedindo que os palestinos vivam na faixa de Gaza. Ou seja, apesar desse passo para trás, vamos colocar, que o Benjamin Netanyahu deu, não acredito que isso que não vai ter uma operação em Rafah. Ela possivelmente vai acontecer. Outra notícia, galera, relevante, está ligado às atuações tanto da China quanto da Índia no cenário geopolítico em relação à guerra da Ucrânia. A gente teve o Narendra Modi se reunindo, na verdade, conversando com o Zelensky, e nesse telefonema ele deixou bem claro, tá, que vai apoiar o Zelensky com todas as forças no sentido diplomático, não no sentido militar, claro, tá? Alegando que ele acredita em uma paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que a Índia é um país que é muito dúbio também, porque ao mesmo tempo que faz parte da Aliança Quad, que é uma ligação com os Estados Unidos, enfim, também é o maior comprador, por exemplo, o seu maior comprador de armas, de quem a Índia mais importa armas é da Rússia. E tinha uma ligação muito forte com os soviéticos durante a Guerra Fria, por exemplo. Faz parte dos BRICS, que é uma aliança, um bloco, não um bloco econômico, mas um bloco que discute coisas econômicas, também com a presença dos russos. Então entende, galera, que assim, a Índia, ela também tem ligações com os Estados Unidos, também tem ligações com a Europa, então é um país que sabe jogar o jogo, vamos colocar, e tem ligações com os dois lados. Então, com a cobrança pública que o Narendra Modi fez, falando que os ucranianos têm que sim arranjar um espaço para fazer algum tipo de negociação de paz, isso é o que mais preocupa, talvez, o Zelensky. Porque apesar de ter declarado apoio à Ucrânia, vamos tentar acabar com o conflito, ele não se posicionou a favor de sanções contra a Rússia, inclusive importando bastante combustíveis dos russos, a Índia aproveitando desconto dos combustíveis fósseis russos, entende? Portanto, cara, penso eu, tá? Que é uma demonstração que o mundo vai começar a exigir um pouco mais uma tentativa de acordo. A grande questão é, acordo em quais bases? Respeitando tudo que a Rússia quer, com todos os territórios invadidos, sob domínio da Rússia, com a Ucrânia se desnatranã, que é a saída do Zelensky, e com outras medidas aí que são consideradas ruins para o povo ucraniano, entende? Então acho que está um pouco longe. A China, inclusive, também falou sobre isso. Já que a Europa está tentando negociar algum tipo de ação para fazer um acordo de paz com a participação dos países europeus e da Ucrânia, a China exige que esse acordo tenha também mediação com os russos, que os russos participem desse acordo de paz. A Ucrânia já falou que se nega a respeitar isso. A gente tem também, galera, uma notícia importante sobre um possível e provável racha da OTAN. Se a OTAN, por um lado, ela se uniu bastante depois da guerra Rússia e Ucrânia, com a entrada da Finlândia, com a entrada da Suécia, com os países aumentando seus gastos militares, com Macron falando que a organização estava em morte cerebral e hoje todo mundo percebendo a importância que é investir também no hard power no setor militar, eu diria que do ponto de vista de integração do pensamento político e das justificativas políticas, está muito longe de ter algum tipo de acordo. Enquanto importantes lideranças, como por exemplo Estados Unidos e Alemanha, os dois principais financiadores da organização militar, garantem que não vão colocar tropas no território ucraniano, a gente tem países como França, como a própria República Tcheca, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia e alguns outros membros menores que alegam que seria sim essencial colocar tropas no território ucraniano. Inclusive, vamos falar daqui a pouquinho, a Rússia até está colocando, segundo o seu diretor do serviço de inteligência, que a França já está mandando 2.000 militares e mandará mais no futuro, hein? Ou seja, colocando em grave risco, né, a própria estabilidade mundial. Ah, professor, mas é culpa da Rússia, né? Tô falando assim, das ações da OTAN agora, claro. E até a própria unidade do bloco, entende? Talvez uma principal síntese disso seja a própria República Tcheca e a Eslováquia. Vai lembrar, pessoal, que os países estiveram unidos no passado, a partir da Tchecoslováquia, e mantinham uma certa convergência política e geopolítica, tá? Sem grandes problemas. Só que agora, enquanto a República Tcheca é uma das principais apoiadoras para o financiamento, inclusive com tropas no território ucraniano, a gente tem, por exemplo, Robert Fico, que foi eleito na Eslováquia. Ele é conhecido como o Viktor Orbán eslovaco, por uma postura nacionalista, por uma postura
não vou colocar anti-Ucrânia, mas com uma postura que pede uma paz com os russos, uma paz mediada, ele já falou, por exemplo, olha, se a OTAN, isso é o Robert Fico, tá? Começar a tentar negociar a entrada da Ucrânia, eu veto. Falou, por exemplo, que tem que ter uma paz negociada e, inclusive, faz, galera, críticas ao Macron e crítica aos outros países, inclusive a própria República Tcheca, que falam da possibilidade de colocar tropas no território ucraniano. Então, percebam, né? É um racha que ele vem se colocando, é um racha que vem até mesmo entre Estados Unidos e Canadá. O Justin Trudeau, por exemplo, do Canadá, tem uma postura favorável a colocar tropas na Ucrânia. Claramente o Biden, o Jake Sullivan e outros membros dos Estados Unidos não querem essas tropas. O Trump, cara, para piorar ainda mais a situação da OTAN, se ele for eleito presidente, aí eu acho que a coisa complica e meia. Por quê? O Trump, ele já deu declarações no passado colocando que caso os países não respeitem o mínimo de 2% dos gastos militares do seu PIB no setor militar, setor de defesa, ele vai fazer questão de que os Estados Unidos, caso algum desses países sejam atacados, os Estados Unidos não defenderá esse país porque o país não está contribuindo para o setor de defesa. Ele até falou na época que ele incentivaria o Putin a fazer um ataque àquele país. Claro que uma coisa é ele enquanto presidente, outra coisa é enquanto ele candidato, né? Não acho que enquanto presidente, aquele país não tá gastando 2%, hein? Putin, será que tem como invadir esse país? Não acho, né? Que ele faria isso. Mas ele reforçou isso de novo. Ele já falou, inclusive, de fazer uma OTAN separada, 2 OTANs. Uma OTAN daqueles países que gastam o mínimo de 2% e outra OTAN dos países que não gastam esses 2%, em que teria uma parceria militar, mas não obrigatoriedade de defesa. O Trump já falou, por exemplo, que a OTAN é uma farsa, no sentido que os Estados Unidos se veem na necessidade de defender outros países. Mas será que se os americanos fossem atacados, os outros países defenderiam os Estados Unidos? É uma questão que se coloca, tá? É uma questão polêmica. Deixando bem claro que ele também falou que é isso muito mais uma fala para futuras negociações. Deixando bem claro, galera, que se os países gastarem os 2%, ele vai ser totalmente favorável à defesa desses países. Só que hoje, dos 32 membros da OTAN, o Trump fala que só 11 colaboram com 2% de gastos do seu PIB no setor de defesa. A gente tem o Stoltenberg, liderança da OTAN, falando que até o final do ano passará para 18 e que isso tende a aumentar no futuro próximo. Será, galera? É fato que a OTAN está com pensamentos divergentes dentro da sua organização. E para finalizar, pessoal, a gente discutiu aqui ontem, né, sobre a possibilidade dos franceses colocarem tropas na Rússia, até porque o serviço de inteligência da Rússia falou, tá? Que eles já estão mandando 2.000 militares para a Ucrânia e essa é a primeira brigada. Outras brigadas virão no futuro. A França já falou que não passa de um ataque informacional, de uma guerra propagandística da Rússia e que eles não estão mandando. Aí já teve mídias francesas colocando que sim, existem militares sendo destacados, inclusive indo pela Romênia. Romênia, inclusive, que anunciou, lembrem, a maior base militar da OTAN, que era bem próxima ali do Mar Negro, a quase 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É óbvio que é uma preocupação também, claro, para os russos. Mas aí o Medvedev, que para quem não sabe, ex-presidente da Rússia, grande aliado do Putin e conselheiro de segurança do país hoje, deixou bem claro que se as tropas chegarem, quando elas chegarem, elas serão alvos prioritários dos ataques dos russos. E segundo ele, será bom que os franceses mandem essas tropas, porque com tantos caixões que serão enviados para a França, será aí difícil esconder que nós conseguimos matar os seus militares. Inclusive garantindo que caso as tropas cheguem no território ucraniano, isso será guilhotina para a França, para a presidência da França. Causaria, né, os ataques à França. A Rússia é cheio de dar essas coisinhas históricas, né? Por exemplo, o diretor de inteligência, ele garantiu que qualquer francês que chegue com uma espada no território russo sabe o que acontece, fazendo uma referência, claro, com a tentativa de Napoleão invadir o território russo. Ou seja, galera, eu diria que a retórica está cada vez mais agressiva e os russos ameaçaram os franceses. Será que as tropas vão chegar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.